Sueli. Vamos lá, galerinha. Galerinha chegando. Sejam todos bem-vindos. Essa noite promete, viu? Fica até o final desse estudo, que vai ser uma bênção, tem alimentado muitas vidas. Seremos breve mesmo, não vamos passar de 30 minutos. Eu tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. Eu já quero começar dizendo, seja bem-vindo à Jornada da Alegria. Hoje nós estaremos estudando o quinto ladrão da alegria. O que é que nos impede de termos a alegria verdadeira que Jesus nos promete, né? Que é o desejo dele que tenhamos essa alegria, não é verdade? Aí, tá vendo que coisa linda? Então, gente, vamos chegando e vamos ficando. Ontem eu quero mencionar que o dia de ontem foi maravilhoso, super proveitoso aqui com vocês. Tivemos aqui um número bom de pessoas, participaram junto conosco dessa jornada da alegria. Estamos terminando, na verdade, só vamos ter hoje e mais dois encontros dessa jornada da alegria. Por isso que eu peço que vocês estejam junto conosco, porque se você quiser acompanhar no completo, também vocês podem estar indo lá no meu canal, no YouTube, e vocês podem colocar lá Bispa Ingrid Sampaio, Jornada da Alegria, e vocês vão pegar do início, beleza? O de ontem já está lá no canal, tá certo? Para você ter ideia, nós estudamos aqui sobre as escolhas, né? Temos a escolha da obra e a escolha da graça. Então, para vivermos a verdadeira alegria que Cristo tem para nós, a gente precisa começar fazendo uma escolha, tá certo? Ele promete essa alegria, mas você precisa fazer também a sua parte, tá bom? A gente estudou aqui sobre a alegria e o ladrão da alegria e o guarda da alegria. Cada dia a gente fala sobre o ladrão e o guarda, ok? Para vocês terem ideia, nós já falamos sobre as obras da carne, o legalismo religioso, seja livre em Cristo, né? O ladrão da alegria complicando coisas simples, falamos sobre racionalismo excessivo e hoje nós vamos falar sobre o quinto ladrão da alegria. Então, você que gosta de estudar a palavra de Deus, nós estaremos aqui fazendo um estudo, tá bom? Sobre 7 coisas que roubam a sua alegria. Sejam bem-vindos à Jornada da Alegria com a Bispa Ingrid Sampaio, ok? Quinto ladrão da alegria, gente, deixa eu dizer, sabe qual é o ladrão? O quinto ladrão é a ira impiedosa. Bispa, o que é isso, ira impiedosa? Vamos ver? A ira é uma emoção frequentemente caracterizada por grande desprazer, indignação, hostilidade, raiva e vingança. Muitas vezes a ira ela é como expressamos nossa insatisfação diante da vida. É fruto das raízes podres e isso roubará a nossa alegria. Presta bem atenção que essa ira impiedosa, ela pode roubar a sua alegria. Então você precisa estar muito atento com isso, né? Algumas raízes que levam à ira incluem a insegurança, o medo da confrontação e um sentimento de ser controlado por um trabalho ou por outras pessoas e seus problemas. Então a gente vai ver o que leva a essa ira impiedosa. Se um dos ladrões da alegria é a ira impiedosa, nós vamos também aprender aqui qual é o guarda da alegria concernente a essa área, né? Uma das primárias raízes da ira frequentemente vem da própria família. Isso mesmo. Pessoas iradas procedem de uma família irada porque aprenderam pelos exemplos a perpetuar o mesmo comportamento na própria vida e finalmente passarão isso aos seus filhos. Gente, isso é muito preocupante porque eu sempre digo, gente, o mal precisa acabar em você. O que é hereditário, ele precisa acabar em você, porque hoje você está posicionado em Cristo, você é embaixador de Cristo. Você não precisa trazer com você o mal da sua geração passada. Você precisa vencer a toda essa gama de carga que quando nascemos nós trazemos, né? Sem a gente querer. Então, assim, todo esse comportamento que é produzido por você, seus filhos também reproduzirão lá na frente, né? Então, pessoas iradas
procedem de uma família irada, porque aprenderam pelos exemplos a perpetuar o mesmo comportamento, e isso também fará com seus filhos perpetuarem, fazerem as mesmas coisas, tá? Se você tem ira em seu coração ou em sua casa, não se sinta condenado, tá? Sempre haverá coisas que podem nos deixar irados. De fato, Deus nos equipou com o sentimento e emoção da ira também por alguma razão, né? Quando mantida em equilíbrio, a emoção da ira serve a um bom propósito. Exatamente, Jesus, ele irou-se, mas ele não pecou, tá? Então tem que haver o quê? Um equilíbrio. Se não fôssemos capazes de nos tornar irados, nunca saberíamos quando alguém nos maltrata. Eis o propósito da ira. Como a dor, ela nos alerta de que algo não está certo. Nossa tarefa não é tanto nos livrarmos da ira, mas saber como lidar com ela. A palavra de Deus nos ensina a maneira apropriada de lidar com essa emoção. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha só, eu não sei se esse exemplo serve para você, tá? Mas assim, existem pessoas que vivem num contexto de uma família bastante unida e pode desfrutar, né, no nosso relacionamento ali na família, de um sentimento muito bom, de muito prazeroso, mas existem outras famílias que vivem em guerra, né? Brigas, separam, um para um lado, outro para o outro. Então assim, o que Cristo quer é que nós tenhamos paz em família. Ele quer reinar na nossa casa, ele quer reinar na sua casa e através da sua casa. E se você quer as coisas grandes e poderosas na sua vida, né, tudo aquilo que ele pode te dar, tudo aquilo que ele pode te oferecer, então você deve verificar quais são as raízes, né, que têm sido influência na sua casa, na sua vida, principalmente para os seus filhos, né? E buscar em Deus se tem alguma raiz de pecado, alguma raiz de tristeza, de depressão, né? De raiz mesmo ruim, né? Mal mesmo. E pedir para Deus tirar, arrancar pela raiz. Eu sempre digo, para arrancar o mal pela raiz. Deus quer nos abençoar, Deus quer te abençoar, querido. Mas a ira, ela abre a porta para o diabo, para o diabo tentar deter essas bênçãos, porque as bênçãos estão ali para vocês. Mas a ira é uma brecha. Irai-vos, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então tem pessoas que ficam iradas, querem dormir iradas, não resolver o problema, porque acha que está certo e não quer resolver aquele conflito. Eu sempre digo, na matemática do homem, né, você ganha para ganhar, perde. Mas na matemática de Deus é o contrário, você ganha, você perde para ganhar. Para você ganhar, você precisa perder. Não temos como explicar, mas na matemática de Deus é assim. Então, a gente precisa entender que vai ter momento que a gente vai ter que recuar, a gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que perder o nosso direito, dar um direito ao outro. Entende? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vai lá e resolve logo o problema. Esse é um ladrão da alegria. A ira impiedosa é um ladrão, é algo que rouba a sua paz. Eu não sei como é que você está com seus conflitos, com seus relacionamentos com seus amigos, seus familiares, seus amigos de trabalho, seu chefe ou seus funcionários. Mas se existem situações para serem resolvidas, é importante que isso aconteça logo. Não deixar isso acumular, porque é no acúmulo das nossas emoções que a gente começa a criar uma bola de neve. E o problema, quando aumenta, ele toma uma proporção tão grande que a gente não tem mais controle. Entende? E é nisso aí que é ruim, quando você não consegue mais controlar as suas
emoções. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não é guiado pelos seus sentimentos, querido. Não seja guiado, não seja aquela pessoa que é guiada pelos sentimentos, mas guie os seus sentimentos. Dê a eles a conotação, dê a eles a indicação, dê a ele a direção. Se você está muito irado, muito chateado, diga, você não pode ficar assim. Ei, para com isso, você mesmo vai falar para você. Entende? Você mesmo vai cuidar de você, você vai cuidar desse seu interior, dessa casa que precisa ser arrumada. E um dos conselhos, né, que é assim, seja essa pessoa alegre e não irada. Treine dar risadas em casa. Treine dar gargalhadas se você é uma pessoa iracunda, que não consegue rir. A gente já falou sobre o legalismo religioso, né? Pessoas que atribuem a santidade a você ser aquela pessoa séria, né? Não, eu sou filho de Deus, do Altíssimo, do Poderoso, eu não posso rir. Não, gente, de maneira nenhuma. A gente vai rir e deve rir e vai rir muito, por sinal, e não vai ter tempo para tristeza. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. Então seja essa pessoa alegre e não irado. Então você já pensou quão difícil é ser irado e alegre ao mesmo tempo? Não temos como, né? Ou você está satisfeito ou você está indignado. E você quer viver como? Satisfeito ou insatisfeito? Aquela pessoa satisfeita ou indignada? Uma pessoa tranquila ou iracunda? Uma pessoa grata ou murmurenta? Que tipo de pessoa você quer ser? A ira é um forte sentimento que as pessoas frequentemente ficam desconfortáveis em falar a respeito. Realmente é uma das nossas paixões mais fortes. Ela começa com um sentimento e então se manifesta em palavras e atitudes. A ira é uma emoção que todos nós experimentamos e algumas vezes ficamos irados, e rápida e facilmente. Mas o sentimento da ira não é pecado, é o que fazemos com isso que é importante. Entende? O sentimento da indignação não é o pecado, mas é como você se indigna. É o que você faz quando você está irado. É o que você faz quando você está indignado. Entende? Você sentiu aquela revolta. Você sentiu aquela indignação. Hoje eu vi uma cena, eu vi um vídeo que me mostraram aqui da nossa cidade. Eu fiquei indignada. Poxa vida, por que fizeram isso com essa senhora? Eu não aceito. Me deu aquela revolta. Mas eu não vou pegar o vídeo, eu vou expor as pessoas, eu não vou criticar, eu não vou brigar, entende? Então é o que a gente faz com o sentimento da indignação que vai ter mais valor e mais sentido. Deus não nos disse para não nos irarmos, mas Ele nos diz o que fazer com essa ira. Irai-vos, mas não pequeis. E não permanecermos irados. Não podemos permanecer. O que significa isso? Isso quer dizer que quando você experimenta a emoção da ira, você não deve agir baseado em seus sentimentos. Entende? Você não deve agir baseado nesse sentimento da ira. Você deve tirar o pito, sabe? Tira o pito, desincha, vai para a presença de Deus, ora, recebe Ele e fica preparado para falar. Aí sim, cheio do Espírito Santo, você pode conversar, falar, orientar, exortar, quem você quiser, porque você está cheio da presença de Deus. Você pode estar pensando, mas eu não posso fazer nada a respeito, eu sou irado, né? É importante compreender algo sobre as emoções. Aquilo que sobe de maneira efervescente também desce e se aquieta. As emoções, elas são volúveis. E o que o aborrece hoje pode parecer bastante diferente amanhã. Espere que as emoções se aquietem, então decida o que você vai fazer, entendeu? Então, se você está no turbilhão das suas emoções, você vai decidir alguma coisa. Tem mulheres que acabam o casamento por conta da ira. Eu não quero mais saber deste homem. Irada, manda o homem embora. Depois se arrepende. Né? Então, assim, a gente precisa entender. E uma das coisas que a gente vai aprendendo é que nós temos direitos, mas temos deveres. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente quer sempre os direitos e os deveres. Como devemos agir? Com relação aos nossos direitos, Deus é o defensor deles. Deus é o defensor dos seus direitos. Entende? Por muito tempo eu fui
eu queria, não, mas eu tô certa, eu me indigno com essa atitude, eu ficava indignada, gente, pelo amor de Deus, sabe aquele zelo excessivo? Não, gente, eu não tô acreditando que vocês estão fazendo isso, sabe algo tão excessivo? E aí eu tive que aprender a deixar tudo nas mãos de Deus. E quando a gente deixa na mão de Deus, a coisa muda, é tudo diferente. Olha o que diz Isaías no versículo 61, no capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta e desonra, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro que tinhas perdido e tereis perpétua alegria. Se você e eu aprendermos a nos irar sem pecar, então realmente permitiremos que aquilo que nos leva a ficarmos irados edifique um bom caráter em nosso interior e a gente vai aprender com isso. Vai ser uma lição para a nossa vida. Então, o que era de ruim, a Bíblia diz que ele reverte a maldição em bênção. E tem uma das coisas que hoje eu vi e achei interessante porque eu pratico isso. Minha filha se chateou, ela tem 9 anos, ficou muito indignada. Ela ficou muito chateada. Tem um irmão mais velho de 18, né? Eu tenho 3 filhos, um de 18, uma de 14 e ela de 9. E aí ela ficou muito indignada, ela ficou muito chateada. E o irmão mais velho tirou ela do quarto dele, bateu a porta. Não, você... E o computador dela estava no quarto dele. E aí, não, você vai pegar agora não, que eu tô trabalhando e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí ela foi pro quarto dela, minha mãe, faça alguma coisa. Eu tentei fazer e ele não abria a porta. E aí eu fui fazer a janta. Daqui a pouco eu só ouço um... E ela ali baixinho, ninguém me ama. É sempre assim, Senhor. E ela começando a falar com 9 anos, viu? É sempre assim, eu não sou amada, tá vendo? Ele é que tá certo, a minha mãe não fez nada. E eu tinha tentado fazer, mas não deu jeito, eu tive que fazer a janta. Mas ela estava desabafando para Deus. Quando eu abri a porta, eu vi as lágrimas descendo e ela falando. Ela falava com ela e ela falava com Deus. Ela estava dizendo, ela estava botando para fora o sentimento de ira, o sentimento de indignação com 9 anos de idade. Então foi a melhor coisa que ela fez. Ao invés de vir falar tudo ali pra gente, ela falou para ela mesma. Ela estava falando, conversando com ela como se ela estivesse olhando para uma pessoa. E eu achei aquilo super interessante, né? Então, eu achei interessante porque é importante a gente falar conosco mesmo. Outro exemplo, o marido faz algo que fere sua esposa e ela se senta e conversa consigo mesma a respeito disso. Simplesmente estou cansada de ser tratada desse jeito. Não penso que isso esteja certo. Faço tudo por ele e ele não faz nada por mim. Ele nunca me ajuda no serviço da casa. Ele nunca se lembra de meu aniversário ou do aniversário de nosso casamento. Ele nunca pensa em alguém além de si mesmo. É isso que tenho aguentado. Se ele pensa que vou suportar isso, terá uma surpresa. Antes que ela perceba, já está incontrolavelmente furiosa. Isso pode ter acontecido por algum pequeno que nem significa tanto, por algo pequeno que nem significa tanto. Você já falou consigo mesmo? Até ficar irado porque alguém o maltratou, foi rude com você ou fez algo de que você não tenha gostado? Você pode falar consigo mesmo para deixar o estado da ira. Apenas desligue-se por alguns momentos daquilo que o deixou furioso e comece a falar consigo mesmo de uma outra forma. Comece a falar consigo, não apenas colocando para fora o seu sentimento de ira, mas começando a se compreender, começando a compreender o outro, começando a colocar para você situações que podem mudar. E de repente você já está acreditando naquela mudança. E de repente a mudança vem, porque precisa de um para acreditar que algo vai acontecer. Então, um exemplo do que pode ser feito é: certo, apenas acalme-se. Isso é apenas o diabo tentando perturbá-la. Não lhe dê espaço. Há muito a perder aqui. Não fique furioso. Não lhe dê espaço. Não fique furiosa. Nem perca seu equilíbrio. E diga uma série de coisas pelas quais se lamentará mais tarde. Perceba a fonte de tudo isso. E lembre-se de que Satanás é a fonte da sua ira. Ele é o verdadeiro inimigo e não qualquer outra pessoa. Efésios 5, no capítulo melhor,
em cada oportunidade para alcançar o que é a vontade de Deus para nós. A palavra diz: e não vos embriagueis com o vinho, no que há dissolução, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos e louvores de coração. Queridos, creio que todos nós necessitamos pregar alguns pequenos sermões para nós mesmos. Tem alguns momentos que a gente vai precisar trancar a nossa porta do quarto, não só apenas falar com Deus, mas pregar para nós. É isso mesmo. Tem momentos que a gente tem que recuar, olhar para trás, não no sentido de voltar, mas olhar para trás ao invés de para refrear a língua e não para avançar naquilo que não deve ser avançado. Entende? Ouvir a Deus também é uma das coisas muito importantes. Porque se a gente ouvir o que Deus está falando, a gente vai conseguir ouvir a sua voz dizendo: calma, quieta-se. Amém? Fica calmo, né? Se aquieta. Por quê? Porque está tão agoniada, tão aflita, né? Por que dessa forma? Então, calma, mais serenidade, mais leveza, cuida da sua vida. Assuma o controle da sua vida, assuma o controle da sua ira, querido. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu próprio espírito do que o que toma uma cidade. Esse versículo ele vai ilustrar o poder de controlar a sua própria ira. Para fazer isso, precisamos ser capazes de controlar a nossa boca, precisamos ser capazes de controlar nossos pensamentos, controlar nossas paixões, nossas emoções e nosso temperamento. Deus nos deu domínio próprio. Não precisamos deixar a ira impedir a ação de Deus em nossa vida. Devemos estar andando com Deus e ser com Ele, querido, seja com Deus. Tem pessoas que se afastam de Deus, acham que está com Deus, mas não. Seja, querido, essa pessoa liberta da ira, porque a ira injusta, impiedosa, ela te rouba a alegria. Então vamos para o guarda da alegria, seja rápido em perdoar. Isso mesmo. Algo que te ofende, algo que está lhe entristecendo, algo que está lhe abatendo, algo que está vindo para o seu coração e que está tomando, sabe? E você de repente começa a dizer: eu não estou mais nem me reconhecendo, porque tem um sentimento de dor, de angústia, de peso dentro de mim e minha alegria está indo embora. Por quê? Porque você está cheio de rancor, de ódio. Faltam palavras de mel em você, palavras doces. Entende? Ame, perdoe. Se precisar, ame de novo, perdoe de novo. E se precisar, perdoe de novo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 no dia. E essa é a mesma pessoa. Perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7 no dia. A alegria é restaurada em sua vida, em nossa vida, quando você aprende como perdoar e esquecer. E essas duas virtudes, elas andam juntos. Deus nos disse que Ele perdoa nossos pecados e os afasta de nós como o Oriente se afasta do Ocidente e não se lembra mais deles. Frequentemente tentamos perdoar as pessoas, mas o perdão não pode completar a sua obra redentora porque queremos nos lembrar do que fizemos a nós. Fizeram isso comigo, fico indignada, né? E continuamos a pensar e a falar a respeito disso. Lembrar de uma ofensa passada reabre a ferida e alimenta a ira. E a ira, por sua vez, alimenta a falta de perdão. Certa vez uma senhora compartilhou como Deus lhe ensinou uma valiosa lição por meio de sua experiência de perdoar o seu filho. Seu filho a tinha desapontado e ferido de muitas formas. Sendo uma mulher temente a Deus, ela um dia percebeu que tinha de perdoar-lhe. Finalmente sentiu-se capaz de fazê-lo. Ela estava tão orgulhosa de si mesma por perdoar-lhe que lhe escreveu uma longa carta para contar todas as coisas pelas quais ela lhe estava perdoando. Ela também disse a todos tudo aquilo pelo qual ela estava perdoando o rapaz. E ela vivia pensando sobre todas as coisas que fora capaz de perdoar com relação ao seu filho. Um dia, enquanto ela estava pensando sobre todas as coisas que perdoara ao seu filho e quão bondosa ela tinha sido por lhe perdoar, o Senhor a levou a ler a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. No que nós conhecemos como capítulo do amor, ela chegou ao versículo 5, preste atenção, o qual diz que o amor não se ressente do mal.
não leva em conta o mal sofrido, não considera um erro sofrido. Então Deus lhe disse: você é uma das melhores contabilistas que eu conheço. Nossa, forte, viu? Isso aí é só para quem está alinhado aqui com Deus que vai entender. Estou certa de que a maioria de nós é culpada por manter bons registros das ofensas que sofremos. Mas se quisermos a alegria operando em nossa vida, teremos de aprender como perdoar e esquecer. O perdão precisa ser um estilo de vida, porque perdão é algo que está dentro de nós, a essência do adorador. Por que precisamos perdoar os outros? Porque nossa fé não funcionará se não o fizermos. Terminaremos torturando a nós mesmos se não perdoarmos os outros. Nós nos torturamos miseráveis ao guardarmos, nós nos tornamos miseráveis ao guardarmos o rancor dentro de nós. Precisamos perdoar aos outros simplesmente para permanecermos em obediência a Deus, queridos, e se não fizermos isso, querido, se você não conseguir fazer isso, você não sabe o grande mal que você faz a você mesmo. Se não fizermos, a falta de perdão bloqueará nosso relacionamento com Deus, entende? Então, é uma questão de decisão, porque se você não fizer isso, seu relacionamento com Deus fica bloqueado, e não tem coisa pior do que estarmos com o nosso relacionamento com Deus bloqueado. E isso impedirá nosso crescimento espiritual. Olha só, além disso, o que seria suficiente, a falta de perdão, é um lixo espiritual. Ela polui e suja nosso espírito. Primeiramente, precisamos perdoar as pessoas que têm nos ferido. É importante que não deixemos a amargura, o ressentimento e falta de perdão ficarem guardados em nós. Tem gente que gruda o ódio dentro, né? Impregna dentro dela. Precisamos até mesmo perdoar as pessoas que nos feriram muito tempo atrás. E precisamos perdoar as pessoas que nos ferem regularmente. De fato, se você perdeu sua alegria pela falta de perdão, sugiro que comece a perdoar as pessoas agora mesmo. Faça uma lista dos nomes das pessoas que já te magoaram e que você guarda isso dentro de você, que você precisa perdoar. Peça a Deus que lhe dê o poder de perdoar essas pessoas e então prossiga. Então, seja livre. Outra coisa é perdoe a si mesma. Né? Tem uma pessoa que botou aí, se perdoe. Exatamente isso. Você precisa perdoar você mesmo. Em segundo lugar, você precisa perdoar a si mesmo. Como uma jovem cristã, eu clamava para Deus que me perdoasse pelas mesmas coisas toda noite. E numa noite o Senhor falou comigo: eu já lhe perdoei da primeira vez que você me pediu. Você precisa perdoar a si mesma. Pense sobre isso. Deus nos perdoa da primeira vez que lhe pedimos o perdão. Mas nós precisamos receber o perdão, porque o perdão que Ele tenta nos dar. Você precisa receber esse perdão. Sei que algumas pessoas que estão lendo, né, ouvindo esse livro que nós estamos aqui falando com essas palavras tão perfeitas, né? Pessoas foram abusadas lá no passado. Pessoas foram violentadas lá no passado, como é a história dela. Ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. E precisam perdoar essas pessoas, né? Você pode estar num ou em ambos os lados desse tipo de sofrimento. Se você mantiver uma posição de falta de perdão contra si mesmo ou contra outras pessoas, perderá a alegria que Deus quer lhe dar. Perdoe e se perdoe, querido. Muitas mulheres, elas tendem a guardar as feridas e vai acumulando. E de repente ela não suporta mais tanta dor, tanta angústia. Seja livre desse sentimento. Muitas pessoas não perdoam a si mesmo porque sentem que desapontaram a Deus. Só que Deus já te perdoou. Siga em frente, querido. Siga em frente com Deus. Você não pode seguir em frente com Deus se você mantiver contra si mesmo as coisas que você fez lá no passado. Se Deus já te perdoou, por que você vai ficar lembrando? Apaga isso da sua mente, apaga isso do seu coração e siga em frente. A única forma de prosseguir é deixar as coisas do passado para trás. O apóstolo disse, olhando fixamente, firmemente
para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Eu vou seguir, eu vou prosseguir olhando para ele. Eu não vou olhar para trás, porque a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu vou fazer como o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Entende? Se perdoe. Sabe por quê? Porque Cristo já lhe perdoou. E Ele lhe ama assim como você é. Ele não está mais olhando para o passado. O passado não tem mais como voltar atrás. Você precisa viver uma nova história. Uma história nova na sua vida está surgindo. Ele diz, eis que faço coisas novas. Você não está vendo? Mas sentimentos de culpa, queridos, não compram perdão. A culpa é uma forma carnal e humana de tentar apagar pelo perdão. Pessoas pensam que ao se sentirem mal o suficiente sobre alguma coisa que fizeram, merecerão perdão. Algumas pessoas tentam pagar tão arduamente pelos seus pecados por meio da culpa que elas até se recusam a desfrutar a vida. Tem pessoas que desejam a morte porque elas se acham indignas do perdão. Foi um discipulado com uma pessoa um dia desse. Ele em lágrimas, ele dizia que tinha desejado a morte, porque ele não se perdoava. E ali ele já sabia que Deus tinha perdoado. Eu disse para ele, mas Deus já lhe perdoou. Ele disse, eu sei, mas todos os dias eu me lembro do que eu fiz. Eu disse, mas Deus não se lembra mais. Deus já pagou o seu passado. Querido, você deve estar sedento pelo perdão de Deus. E se você sente a sede pelo perdão de Deus, receba. Deus convida cada um que está sedento a vir às suas águas. E as águas de Deus na sua vida vão fluir no seu interior. Rios de águas vivas. São rios de águas vivas que fluirão dentro de você, querido. Todos os que estão famintos podem vir a comer em sua mesa. Ah, querido, qual é o preço para receber as bênçãos de Deus? Tudo de que precisamos é nos dispormos simplesmente a nos render e aceitar a bênção. Eu amo a forma de Deus agir. Apenas tome a decisão de que você irá perdoar a si mesmo e prossiga no plano de Deus. Se livre da prisão emocional, da ira e da falta de perdão. Eu o encorajo a fazer isso por meio de uma oração. Vamos orar. Vamos orar agora, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar de uma forma poderosa. Um dia eu li algo que me impactou. Tem pessoas que precisam perdoar a Deus. A terceira pessoa que você pode e precisa perdoar é a Deus. Isso pode soar estranho para você, como foi para mim ao ler isso. Quando ouvir alguém dizer numa fila de oração, preciso perdoar a Deus. Mas as pessoas podem alimentar a amargura e o ressentimento contra Deus, especialmente se estiverem muito desapontadas na vida. Porque ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe vir ao mundo com pais separados, ninguém escolhe vir ao mundo com sequelas no seu próprio corpo. E as pessoas começam a apontar isso como Deus o culpado. Perdoe a Deus, querido. Deus não teve culpa. Então, pessoas acusam a Deus por sua infelicidade. E o diabo quer que você acuse a Deus se você não é feliz. Ele quer criar um abismo entre você e Deus, para que você perca a sua alegria. Entende? Ele quer exatamente isso, que você perca a sua alegria. Às vezes as pessoas tentam obter as coisas que querem de Deus ao imitarem o que elas veem os outros fazerem. Então elas ficam iradas quando ele não responde da forma que elas pensavam que deveria, mas ao copiar as ações dos outros, elas estão fazendo coisas que Deus nunca lhes disse para fazer. Então elas ficam iradas quando ele não responde de forma que elas pensavam que deveria, mas ao copiar as ações dos outros, elas estão fazendo coisas que Deus nunca lhes disse para fazer. Não fique furioso com Deus por não abençoar algo que ele não lhe disse para você fazer. E não o acuse por coisas que o diabo colocou em sua vida. Se você sente falta de perdão em seu coração contra Deus, desista disso e lhe perdoe. Você não ficará desapontado com Deus se esperar em fé até ouvir uma palavra pessoal, ouvir uma palavra rema, algo específico do próprio Deus para você. A palavra em Romanos 10, 17 ensina, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você quer alegria em sua vida, querido, tende a acreditar que Deus é bom
e que Ele recompensa aqueles que diligentemente o buscam. Esqueça o que se passou e seja feliz. Esquecer significa perder a lembrança de algo, ser incapaz de relembrar, tratar com desatenção ou desimportância e esquecer intencionalmente, não tomando mais conhecimento daquilo que se passou. Hoje, Deus quer te fazer uma nova história. Seja essa pessoa do agora. Seja essa pessoa do hoje. E creia, Deus está lhe dando uma nova chance para você viver a alegria dele na sua vida. E mais uma vez eu digo, a jornada da alegria tem mudado a minha vida e vai mudar a sua também. Amém, querido? Vamos orar? Vamos fazer uma oração agora, e orando e crendo que Deus está aqui nos ouvindo. Deus, eu me rendo a Ti. Você pode repetir essas palavras comigo. Senhor, eu me rendo a Ti. Desisto de tentar merecer Tua bondade. Eu deixarei que Tu me abençoes e me dês aquilo que não mereço. Recebo Teu perdão por meus pecados, minhas falhas, meus defeitos, minhas fraquezas e meus desvios. Assim como Tu me perdoas, quero perdoar aqueles que me ferem, não porque eles mereçam, mas porque Tua graça está fluindo em e por intermédio da minha vida. Eu oro para que Tu abençoes os que me feriram, para que eles também venham a conhecer a alegria do Teu perdão. E coloco a minha vida diante do Senhor e recebo o Teu perdão, o Teu amor. Recebo a Tua vida, a Tua graça. Eu recebo tudo que vem da parte do Senhor. Eu quero viver um tempo novo com o Senhor. Eu entrego a minha vida e cada área do meu ser em Tuas mãos e dedico a minha vida completamente a Ti. Eu vivo a Tua alegria. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amo vocês. Amém, queridos? Se você deseja ver toda a jornada da alegria, você pode ir lá, Bispa Ingrid Sampaio. Deixa eu colocar aqui para você, que eu acabei esquecendo, tá? Tanto no YouTube, como você também pode ir no meu Instagram, tá? A gente também tem ali no Instagram. Se você quiser me seguir, eu quero lhe pedir, né? Que vocês me sigam, Bispa Ingrid Sampaio. E eu vou estar te esperando lá. Lá a gente tem colocado muitas mensagens, né? O meu dia a dia também de uma pastora, aquilo que Deus tem me levado a fazer. Se você também quiser seguir, tem esse aqui, ó. Dia a dia de uma pastora. Não é fácil. No mundo de hoje. Saiu errado. Mas é dia a dia de uma pastora. E se vocês puderem, eu quero lhe pedir isso. Vão lá no meu Instagram, Bispa Ingrid Sampaio, e no canal no YouTube, Bispa Ingrid Sampaio. Se inscreve lá no canal, nos ajuda a chegar a 1000 pessoas. Estou precisando dessa sua ajuda. Você foi abençoado por meio dessa oração? Você foi abençoado por meio da jornada da alegria? Então, se você foi abençoado, me dá essa alegria. Vai lá, né? Me dá esse prazer de você ir lá e se inscrever em nosso canal. Vê aqui. Se inscrever em nosso canal e também no meu Instagram, de estar me seguindo. Vai me apoiar, eu preciso do apoio de vocês também. Amém? Quero lhe ver agora lá no Bispa Ingrid Sampaio no Instagram e também no canal no YouTube. Preciso muito, gente, de 1000 inscritos, gente. Eu nunca pedi nada para vocês. Mas eu tenho pedido isso. Vai lá, nos segue, pede seus amigos para se inscreverem no canal no YouTube. Bispa Ingrid Sampaio da Graça. Igreja Família da Graça. Vocês vão ver lá, Igreja Família da Graça, tá? Tem meus vídeos, é o meu canal, Igreja Família da Graça. Posso contar com você? Beijão!